Bem, nós vamos mudar de tema agora, vamos passar para gestão de pessoas no setor público, que também é bastante complexo. Aqui tem uma pergunta feita por convidado, que a gente aproveitou para reunir também outras ideias. O contexto é um contexto de um sistema político, de um modelo de presidencialismo de coalizão, um sistema político como a gente conhece aí, em que o loteamento de cargos, a distribuição de cargos, né, dos serviços públicos, em todas as esferas, é a prática mais do que comum. A pergunta é, como mexer, né, como melhorar a ferramenta de gestão das pessoas no serviço público, enfrentando este sistema, enfrentando este modelo, buscando a eficiência do serviço público, né, do servidor público que está lá para servir ao país e não a um partido, e não a quem lhe indicou. Então, como é que você alcança, por exemplo, a governabilidade com o Congresso Nacional, mexendo nesses vícios aí de cooptação dos agentes, inclusive nas empresas públicas? Eu vou fazer o sorteio agora. Agora o senhor é primeiro, doutor Meirelles. Doutor Alckmin, segundo, e João, terceiro. Por favor. Pois não, obrigado. Nós temos aí duas questões fundamentais que nós temos que enfrentar nisso. A primeira é exatamente a questão dos dirigentes. Começar a administração do setor público olhando como são escolhidos os dirigentes das instituições. E aqui eu gostaria de usar o exemplo concreto que nós aplicamos na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal é uma entidade que tem sido, de fato, resultado de muitos problemas, né? E isso tem sido enfrentado, mas terá que ser enfrentado ainda no futuro. A principal coisa fundamental que nós fizemos foi uma mudança na estrutura de funcionamento da instituição, mas principalmente na definição do processo de escolha dos seus dirigentes. E, para isso, foi definido que o vice-presidente, ao invés de ser escolhido pelo presidente da República, com critérios, muitas vezes, políticos no passado e com resultados conhecidos, que não foram bons, devo dizer, estabeleceu-se um sistema onde o dirigente tem que ser escolhido por critérios profissionais, de experiência, de resultado, de integridade, e selecionado por uma empresa de seleção de executivos internacional que leva as indicações ao conselho da instituição. E o conselho, formado também de profissionais independentes, vai escolher o vice-presidente ou o diretor da instituição. Isso no nível de direção. Mas nós temos um outro problema base também do setor público, que tem que ser enfrentado, que é a questão do corporativismo. Isso é fundamental. Quer dizer, hoje, o gestor ele enfrenta um problema concreto, que é um determinado segmento, a categoria profissional de determinados setores do serviço público, que colocam o seu interesse fundamental no aumento, seja dos próprios salários, seja dos seus benefícios, etc., não necessariamente vinculado ao desempenho. E esta é uma questão fundamental. E usam do poder do cargo e do poder da sua corporação, portanto, da sua categoria, como capacidade de mobilização, para definir os seus privilégios de cada um, privilégio pessoal. E é uma negociação duríssima que se faz e que tem que se enfrentar. Portanto, nós temos que quebrar essa estrutura. Aí, sim, essa palavra que está sendo usada aqui bastante, mas é uma boa palavra, que é a questão da meritocracia, gestão por resultado, também aplicado ao setor público. E isto é absolutamente fundamental, porque, senão, nós vamos ficar prisioneiros do corporativismo do setor público. Obrigado. Olha, eu entendo que a reforma do Estado ela é essencial. O primeiro item, privatização. Nós temos quase
aí perto de 146 empresas estatais, vai desde a TV do Lula, que não tem audiência nenhuma, mas está aí gastando dinheiro público, desde o Trem-Bala, que também não existe, mas está aí, também é estatal. Então, um grande programa de privatização. Dentro desse programa de privatização, o Estado não empresário, mas o Estado planejador, regulador, fiscalizador, as agências reguladoras a 1.000 quilômetros de distância dos partidos políticos. Elas precisam ser profissionalizadas. São agências de Estado, que ultrapassam, inclusive, o mandato do governante. A terceira, diminuído o tamanho do Estado para caber no PIB e não ter um Estado empresário, e aí redução de ministérios, autarquias, fundações, todas as estruturas, redefinir as carreiras de Estado. As carreiras de Estado devem ter estabilidade. As carreiras que não são de Estado não devem ter estabilidade. E a quarta são outros modelos de gestão. Vou dar um exemplo aqui paulista. Nós fizemos aí 18 hospitais novos. Nenhum tem funcionário público. Há uma grande diferença entre o estatal e o público. O importante é que seja público. Gratuidade, equidade, universalidade. Mas o gerenciamento pode ser privado. Então, as OSs, as organizações sociais, o mais bem avaliado hospital do Brasil público é o ICESP, o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É uma OS. Então, nós temos um grande debate aí com a esquerda, porque eles entendem que tem que ser estatal. Nós entendemos que tem que ser público. A nossa rede de restaurante Bom Prato, área cultural, área social, todos os AMEs não tem um funcionário. É o serviço de saúde mais bem avaliado do Estado. Rede Luci Montoro. Além das OSs, um outro passo, PPP. Fizemos 3 hospitais que o setor privado constrói, equipa e opera durante 20 anos. Segurança, alimentação, manutenção de equipamentos, toda a chamada bata cinza. Eu até quero agradecer, acho que está aqui presente, a doutora Ana Carla Abrão, que está nos ajudando nessa questão da reforma do Estado. Eu acho que essa é uma das questões centrais, que é o que a população quer, um Estado eficiente, que funcione, preste bons serviços à população e onerando menos o contribuinte. Thais, acho que só para facilitar, acho que um pouco como o Meirelles fez, dividir aí o problema em 2 grupos. Eu acho que a gente tem o grupo dos funcionários públicos, que nos últimos 10 anos tiveram aí uma média anual de 3,5% de aumento ao ano, enquanto que o PIB cresceu 2,4%. E a gente tem, até por um estudo do Banco Mundial, que mostra que os funcionários no nível federal ganham, na mesma função, comparado com a iniciativa privada, 67% a mais. Então, claramente, a gente tem uma distorção de valores aí que precisa ser corrigido, né? Estabelecendo, de fato, um sistema meritocrático e implementando o artigo 41 da Constituição, que não foi regulamentado ainda, que prevê que você pode, de fato, fazer uma avaliação dos funcionários e, dependendo da avaliação, demiti-los, né? Acho que isso é um respeito com todo cidadão que é pagador de impostos, tem que ter um bom serviço, os bons funcionários têm que ser premiados e os ruins têm que ser substituídos. Então, acho que nesse segmento é um pouco mais fácil. Agora, me preocupa muito as nomeações dos principais dirigentes. A gente falou aqui, vimos os números da saúde, certamente vamos debater sobre isso, mas me preocupa a gente querer melhorar a gestão da saúde, quando o ministro da Saúde era um ex-presidente da Caixa e foi nomeado por conta de uma indicação política. Então, esse é um problema que começa nas campanhas eleitorais. Ou a gente passa a fazer coligação com o cidadão e não assume compromissos com partidos políticos que querem se perpetuar no poder, ou, ao chegar no poder, as pessoas não terão independência para fazer essas mudanças que são necessárias. Então, esse é um alerta que eu faço e eu tenho muita dificuldade. E aqui a gente tem que ser sincero nas nossas colocações. Eu tenho muita dificuldade de ver partidos que aparelharam as agências reguladoras, que estão no poder há muito tempo, usando a máquina partidária única e exclusivamente para fazer um loteamento do nosso
país, e por isso as coisas não funcionam, estarem dispostos a fazerem essa mudança. Então, nós, como pessoas que querem, de fato, fazer a mudança no Brasil, temos que ter independência para chegar lá, poder privatizar as empresas, para não ter ninguém que diga que não pode privatizar o Infraero, para não ter alguém que vai pegar o Ministério dos Transportes e ter poder sobre ele nos últimos 10 anos. Isso faz com que a gente acabe tendo greve de caminhoneiros e fique reféns dos transportes. Então, isso é fundamental, a gente precisa ter essa autonomia. Então, acho que cabe a cada um aqui que tem as melhores das boas intenções, mas ter coragem para colocar o cidadão para participar do processo e deixar essa turma que trouxe o país do jeito que está, que, na verdade, colocou o Brasil nessa situação tão lastimável que nós temos hoje, para fora do processo. Porque, senão, ao chegar lá, eles chegarão com dívidas e será muito difícil implementar as mudanças para mudar esse processo. E, na medida em que você não tem uma boa liderança em cima, certamente a sua equipe será debilitada. Você não conseguirá atrair gente boa, atrair gente competente, e quem vai pagar a conta disso é o cidadão com péssimo serviço público, que é o que nós temos hoje. Acho que, então, por aí, a gente tem que começar a mudança.